Bom dia a todo mundo. Obrigado por fazer parte essa segunda sessão do nosso programa de treinamento. Bem-vindo a todos. Espero que vocês não tenham tido dificuldade. Se vocês não chegaram lá, a gente pode se comunicar por e-mail, pode se comunicar por WhatsApp. Nós vamos falar em média sobre o design específico para aquilo que a gente está preparando juntas. Tem uma pessoa falando, mas não dá para entender o que ele diz. Conforme a gente continua hoje, no começo eu vou pedir desculpas, porque eu vou falar bastante, eu vou estar dando muita informação hoje, mas eu prometo a vocês que mais tarde, na nossa jornada, nas sessões futuras, nós vamos ter muito mais tempo para interação, para compartilhar como participantes. Então, saibam, por favor, que isso não vai ser o design de todas as sessões que nós temos juntos, mas é um passo necessário para que a gente possa ter uma conversa rica conforme a gente se prepara para o fórum que vai ser em julho desse ano. Uma vez mais, o nosso foco hoje vai estar na área de três perguntas. Qual é o que é o Fórum Político de Alto Nível em Desenvolvimento Sustentáveis? Quais são as revisões voluntárias nacionais e como que nós, como membros da sociedade civil, como que a gente pode participar desse processo? Eu também vou alertar vocês, eu vou usar esses nomes, porque os nomes completos são muito compridos e a gente vai ter que usar com frequência. Então, programem na sua cabeça que para esse fórum político em desenvolvimento sustentável, eu vou me referir a HLPF ou em francês FPHN ou em português e espanhol FPEN e depois com o conceito de revisões voluntárias vão ser referidos a VNRs ou em francês e espanhol ENV ou em português RNV. Um código importante saber conforme a gente prossegue. Mas, em primeiro lugar, vamos fazer uma oração. Deus,
você abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente possa ver que o nosso mundo está ferido com coisas falsas, com mentiras. Você abre o nosso coração para que a gente possa, e assim, o sofrimento das pessoas se esconde, das pessoas vivas, e também quando a gente vê a agonia da criação, faça com da mesma forma que você fez com Moisés, quando você conversou com ele, dizendo: vá, eu vou ajudar você a falar e vou ensinar você o que você deve dizer. A dor faz com que a gente fique impaciente, nos guie para que a gente sempre possa ser bons e que a gente possa ser professores bons e pacientes, gentis, conforme a gente corrige os nossos oponentes, porque pode ser que você dê a eles a oportunidade de se arrepender e vir a saber a verdade. Comunique a verdade nas palavras e nas ações. Nos dê a graça para estarmos em cima da raiva, para a gente falar a verdade no amor e cresça para ser o corpo maduro de Cristo. Amém. Nós vamos focar, nós vamos falar a verdade. Eu vou começar no começo, que é para dar uma introdução e explicação para o Fórum de Alto Nível em Desenvolvimento Sustentável, para FPAN. Então, o HIPL é a oportunidade de fazer uma revisão global de progresso nacional em direção aos ODCs. Esse é um fórum que acontece anualmente em Nova York no mês de julho. E durante esse fórum, um dos componentes principais do procedimento é que os governos apresentam relatórios de progresso individuais e esses são apresentados em base voluntária, não é obrigatório. Então, o nome desses são voluntários, revisões voluntárias nacionais, que você pode ver aí em cada um dos idiomas do grupo. E uma adição importante de ouvir esses relatórios de progresso é que membros da sociedade civil, ou seja, as pessoas desses países individuais, também têm uma oportunidade para apresentar a sua perspectiva no progresso que a sua nação fez ou a falta de progresso que a nação fez para atingir estes objetivos de desenvolvimento sustentável. Uma das coisas positivas desse fórum é que vai ter uma declaração que vai sintetizar os padrões, as observações que surgem dos relatórios dos governos e os relatórios da sociedade civil durante o curso desse fórum. Então, juntam essas observações e também articulam
algumas intenções compartilhadas para os anos futuros. Intenções de como acelerar, como melhorar, as formas nas quais estão trabalhando em direção a atingir esses ODS. Agora, nem todos os governos fazem uma apresentação no fórum todos os anos. Geralmente tem entre 35 e 40 países que apresentam uma revisão todos os anos. Então, esse ano nós vamos ter 36 países que estão apresentando, e vocês podem ver os nomes desses países na sua tela. Então, para a maior parte de vocês, vocês vão ver o seu país ou outro país onde você tem alguma experiência significativa nessa lista. E muitos desses países fizeram alguma apresentação num fórum anterior, na verdade, a maioria, e alguns deles também fizeram três apresentações durante os anos passados. Então, hoje só temos poucos países que não fizeram uma apresentação até agora, mas muitos desenvolveram um padrão de repetir a cada poucos anos. E cada ano nós temos um tópico específico para ajudar a focar o fórum em geral. Então, esse ano, um tópico que eu incluí aqui, traduções para vários idiomas. O nosso tópico esse ano é transformar equitável, inovador e ações coordenadas para uma agenda de 2030 de desenvolvimento sustentável e os seus objetivos para um futuro sustentável para todos. E nós vamos desembalar e explicar essa frase bastante densa em alguns minutos, mas primeiro eu quero apresentar a segunda forma na qual a gente foca durante o tema de cada ano, ou seja, cada ano nós temos cinco dos objetivos que são selecionados, que são um foco para o HLPF anual. Então, os objetivos que vão ser uma prioridade ou o foco para o fórum vão ser o objetivo número 6, que se tem a ver com água e saneamento para todos, o número 7, que tem a ver com energia sustentável para todos, o número 9, que é sobre infraestrutura resiliente, industrialização inclusiva e sustentável, inovação. O número 11, que tem a ver com inclusivo, seguro, resiliente e sustentável, cidades e localidades onde há seres humanos. E, finalmente, o objetivo número 17, que é, na verdade, um objetivo que está incluído como um foco todos os anos, que são parcerias para apoiar as conquistas de todos os ODCs. Então, nós vamos voltar a esses objetivos conforme a gente se prepara, porque vão servir como um arcabouço importante para toda a estrutura do fórum e a forma que nós podemos
apresentar o nosso input no fórum. Então, agora, para explicar um pouco mais sobre o significado dessas palavras que foram selecionadas para o tema esse ano, outra forma que a gente pode entender em como descrever isso é dizer que esse fórum eh, tem a ver com a proposta e a eliminação de ação, de ações, ou seja, basicamente políticas, práticas e diferentes abordagens para a conquista dos ODCs. E não estamos interessados em qualquer ação que está tentando atender os ODCs, mas ações que têm características específicas e que ajudam. E essas características são ações que são transformadoras, ou seja, ações que têm um impacto duradouro em muitas pessoas. Nós queremos ações que são equitáveis, ou seja, o design é priorizar os grupos mais marginalizados e também lidar com os desafios únicos de cada grupo e queremos ações inovadoras, ou seja, criativas, alguma coisa nova. E, finalmente, ações coordenadas, ou seja, envolvem algum tipo de parceria ou algum tipo de colaboração. Isso pode ser colaboração entre diferentes agências, pode ser colaboração entre dois governos diferentes, pode ser uma parceria entre alguma parte da sociedade civil ou pode ser entre diferentes grupos na sociedade civil. Então, isso tem a ver com ações que são transformadoras, equitáveis, inovadoras e coordenadas. Desculpa. Agora eu quero mudar dessa parte muito específica e técnica e olhar a estrutura. E eu quero fazer um zoom out para mostrar uma visão maior de um fenômeno que todos nós estamos vivendo do nosso mundo, porque é um fenômeno muito relevante e muito aparente para qualquer pessoa que está engajando no HLPF. Esse fenômeno é uma distinção entre o conceito de verdade e o conceito de narrativa. Quando eu digo verdade, eu quero dizer a experiência vivida, a realidade de pessoas e ecossistemas como realmente são no nosso mundo hoje. E quando eu falo de narrativa, o que eu quero dizer é a história que é contada ou a imagem que é projetada quando as pessoas comunicam sobre a realidade. E, claro, como nós já vimos em muitos lugares, uma narrativa pode ser muito completa e precisa, e às vezes, com muita frequência, pode ser uma narrativa precisa, mas podem estar faltando peças importantes, então está incompleta. Talvez as coisas foram tiradas intencionalmente ou ignoradas, e às vezes, muitas vezes, a gente ouve uma narrativa completamente falsa.
E do ponto de vista, esse gap que existe em muitas ocasiões entre o que é verdade e a história que nós estamos ouvindo, tem um impacto muito grave na nossa capacidade como ser humano de progredir em direção a essa visão de desenvolvimento que a gente tem. Eu tenho uma frase do Papa Paulo que ele fala, ele diz o seguinte: o bem supremo e moral se encontram com a verdade. Só nessa verdade podemos construir uma sociedade nova e podemos resolver os problemas complexos que estão afetando essa sociedade. Só em cima da verdade nós podemos superar muitas formas de totalismo e abrir caminho. Se a gente não reconhece ou se não há nenhuma verdade transcendental, não há nenhum princípio de garantir relações justas entre as pessoas. Nessa instância, o interesse de uma classe, uma nação, vai estar em oposição a uma à outra. Se a gente não reconhece a verdade transcendental, aí as pessoas usam os meios à sua disposição para impor a sua opinião sem pensar no direito dos outros. Então, a gente pode ver numa perspectiva essa noção da importância, por exemplo, num fórum diplomático, aonde nós estamos querendo promover, avançar e promover os direitos. E se a gente não insistir, na verdade, nesse fórum, nós estamos trabalhando contra nós. Nós não temos como levar a conversa para frente e nós também não temos como trabalhar com os nossos direitos. Então, onde nós vemos esse gap entre a verdade e a narrativa, nós temos um desafio. É verdade nas Nações Unidas, é verdade na mídia, é verdade em qualquer fórum onde as pessoas estão se comunicando uma com as outras sobre história, sobre realidade. E esse desafio é assegurar que a narrativa que está sendo apresentada nesse espaço é o mais próximo possível da verdade. Então, tem formas que as Nações Unidas tenta atender a esse desafio. E claro que sempre há eh, dificuldades, tem épocas que a verdade fica distorcida, às vezes não está nem presente a verdade, mas a gente faz o melhor que a gente pode para trabalhar com esse desafio. E formas que as Nações Unidas fazem isso é encorajar propostas em espaços que são baseados em ciência, eles convidam governos a responder às narrativas, apresentando perguntas, desafios.
e também convidam a sociedade civil para responder às narrativas que a gente pode fazer com afirmações, com relatórios, com eventos que incluem perspectivas alternativas em cima da realidade de um certo país. E nós também podemos apresentar desafios para qualquer coisa falsa que existe dentro da narrativa de um governo específico. Então, trazer o nosso foco de volta à, ao, à conversa que vai acontecer, isso é um gráfico pequeno para ajudar a ilustrar de que durante o fórum, o que que nós estamos fazendo, num sentido maior, é criar uma narrativa global para os desenvolvimentos, os ODCs, o cumprimento dos ODCs. Muitas pessoas diferentes, muitos grupos que contribuem a essa narrativa. Então, é claro, vocês podem ver a maior bolha aí está representando governos nacionais que tipicamente são representados por escritórios de planejamento, escritórios de estatísticas, ministérios relacionados a mulheres, a crianças, mas também tem muitas bolinhas azuis pequenas que representam outros interessados que estão operando fora do governo e que também têm uma perspectiva importante. Identificar, ou seja, nós todos temos um papel importante, incluindo as nossas perspectivas e experiências nesse fórum, porque é assim que a gente ajuda a escrever essa narrativa e assegurar que é bem próxima da verdade, a verdade vivida e a experiência diária das pessoas que a gente quer servir. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: e como que a gente pode assegurar essa perspectiva e trazer isso para a gente dentro da narrativa global? No caso do HLPF, temos vários caminhos, vários canais para a gente trazer essa perspectiva para dentro da narrativa. Em alguns países tem oportunidade para a sociedade civil dar algum input que é apresentado pelo governo.
Agora, isso não acontece na maior parte dos países, tem uma rota mínima e muitas vezes não tem rota nenhuma para a sociedade civil ter um caminho para entrar nos relatórios do governo, mas depende do país que você vem, talvez você tenha esse caminho. Depois tem esse processo que acontece, que se chama um fórum regional, onde os países discutem o seu progresso e sua realidade regional em relação ao desenvolvimento sustentável. E existe algum espaço para a sociedade civil em cada um desses fóruns. Aí a gente tem eh, canais que são mais abertos e disponíveis para todos nós. Então, um deles é o seguinte: em muitos países tem algum tipo de rede de social que está monitorando o progresso em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, se você puder fazer um contato com a sociedade civil do seu país, você com certeza vai ter a oportunidade de ter uma voz ou de ter um input e ver esses relatórios que eles produzem, e você vai ser uma voz adicional para ser considerado no HLPF. Depois tem alguns outros canais, na verdade, um mecanismo bem complicado que foi criado pelas Nações Unidas. E nós chamamos de grupos de outros, outras pessoas. Essas são todas as categorias que foram representadas aqui, todas essas bolhas azuis que se chamam interessados aqui, as ONGs, as mulheres, academia, etc. Todos eles são considerados grupos principais dentro dessa estrutura das Nações Unidas. E o que que significa isso? Cada um desses grupos tem um espaço designado para proporcionar input em várias conferências das Nações Unidas. E a mesma coisa, o HLPF, muitos queremos oferecer perspectiva em nome de qualquer grupo, as ONGs, os produtores, os migrantes, seja lá o que for. Eu vou descrever os detalhes sobre isso numa sessão anterior. As Nações Unidas, nós vamos ter um processo de consulta aberta que é disponível a todos os indivíduos no mundo para dar o seu feedback nos progressos SDG, mas não tivemos essa consulta durante os últimos anos. Então, esse canal, na verdade, não existe para nós, mas a gente espera que apareça de novo no futuro. E, finalmente, tem também a oportunidade para nós termos os nossos próprios eventos, ou seja, sermos anfitriões. Aí a gente pode organizar os nossos palestrantes, podemos entregar as nossas perspectivas, os nossos insights.
e qual é como que a gente está em relação a atingir esses ODCs. Olhando isso aqui, você pode ver tudo que é marcado, membros da sociedade civil, e esses de em azul claro são esses menos acessíveis para nós. Agora nós vamos explicar melhor os detalhes para cada um desses canais de input. Em primeiro lugar, são os relatórios dos governos que vão ser apresentados durante o fórum. Cada um desses relatórios realmente é bem curto quando a gente considerar todos os. Cada um vai ter 10 ou 15 minutos, então isso não é tempo. A ideia é focar exclusivamente. Você tem gaps na sua história. Geralmente as apresentações e os relatórios vão ter muito pouco input da sociedade civil e nós já vimos em anos recentes um fenômeno bem interessante onde um governo pode selecionar alguns representantes da sociedade civil que vão falar em apoio do relatório do governo, porque basicamente eles concordaram já em ser uma voz positiva antes para fazer a apresentação ao lado do governo. Qualquer crítica, um governo organizado, isso mostra que a voz representando a sociedade civil não é uma voz independente, está sob o jugo do governo e não está livre para representar a perspectiva da sociedade civil. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Toda vez que a gente ouve a sociedade civil falando do lado do governo, sempre pode ser o caso de que eles não podem falar livremente. Conforme a gente pode ver dessa situação, nós temos um papel importante para realmente os membros da sociedade civil prestarem atenção. É o nosso papel preencher as lacunas que existem nessa narrativa para ouvir e entender toda a história da realidade nesse país. Assim que os governos prestam contas de todos esses objetivos, esses ODCs,
E também é uma oportunidade para identificarmos boas políticas e programas das quais fazemos parte, que conhecemos, que estão ativamente promovendo ou acelerando progresso em direção aos ODCs. Então, não tem tudo a ver com crítica ou detração do relatório do governo, mas também para a gente compartilhar boas notícias, para mostrar que tem algumas coisas boas que estão acontecendo. Às vezes o governo pode não saber, mas isso pode proporcionar uma boa lição, pode ser escalado e pode levar mais pessoas em direção à realização dos ODCs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, eu tenho um detalhe para compartilhar em relação a todos esses outros canais de input, mas antes disso, eu sei que eu já dei muita informação, então eu vou parar um pouco e eu vou olhar todos vocês e eu quero saber se tem perguntas, se alguém quer fazer alguma pergunta sobre o material que eu compartilhei até agora. Eu tenho uma pergunta. Eu sei que eu estou indo lá para frente, mas qual é o impacto que nós temos como ONGs quando a gente fala isso? Tem algum impacto? Muda realmente o sistema? Essa pergunta é tão importante quanto é uma pergunta difícil. Eu vou dizer para você o seguinte: em muitas situações que realmente a gente não tem como medir o impacto das nossas palavras num fórum ou numa conversa que a gente tem, ou no hall, ou é muito difícil saber que efeito que eles têm nas cabeças e nos corações das pessoas que escutam. E a verdade é que muitas vezes eu visualizo esse tipo de trabalho, o trabalho de advocacia, de construir relacionamentos, compartilhar boas práticas e histórias e nomear quando alguma coisa que não é verdadeira é dita num. Eu vejo esse trabalho como quando a gente tem duas plataformas e a gente pode medir, e o nosso trabalho, a gente está começando com uma escala de falta de equilíbrio e a gente está tentando colocar grãos de arroz no lado mais leve, e o nosso objetivo é chegar aqui, onde tem um equilíbrio na sociedade. Então, nós estamos colocando um grão por vez, e todas as vezes que a gente adiciona um grão, nada acontece até você ter um peso suficiente do lado, e aí você consegue um peso e aí uma mudança acontece. Às vezes você só chega uma parte do caminho, mas enquanto você está adicionando esses grãos, muitas vezes não tem movimento imediato, mas cada um desses grãos é necessário para a escala se movimentar. Então, eu acho que é assim que funciona com o nosso trabalho
quando nós temos uma interação com o líder, quando a gente fala num fórum público para dizer, você tem tal observação, mas nós temos uma história diferente para contar. Para que você sabe, nós sabemos o que você está dizendo e nós queremos compartilhar as nossas palavras. Nós estamos adicionando esses grãos de arroz que vão ser parte da mudança, no final das contas, parte da mudança, mas num momento específico não há nenhuma mudança. E esse é a dificuldade trabalhando no nível global, é que as mudanças não acontecem com frequência e muitas vezes são imperceptíveis ao olho nu. Mas o motivo que a gente se junta é fazer com que seja possível as coisas acontecerem. E às vezes a gente sabe, talvez muita coisa não fique na escala, caia em ouvidos moucos. Eu estou misturando aqui as metáforas, diz ela, mas eu estou pensando na parábola onde a semente cai, ou se a semente é comida por um pássaro. A gente nunca sabe o que vai cair na terra e ser responsável por uma nova vida, mas a única forma é continuar adicionando o arroz para a escala e ver o que emerge. Então, a resposta difícil é muitas vezes a gente não sabe exatamente se a gente tem impacto e que impacto que a gente tem, mas a gente vê progresso com o passar do tempo, que a gente sabe que não seria possível sem as contribuições que nós estamos fazendo e contribuições que muitos outros membros da sociedade civil estão fazendo diariamente. Então, nós estamos aqui para fazer a nossa parte, para fazer o nosso melhor esforço, e há horas onde a gente tem aquele momento de satisfação, onde a gente está trabalhando com o governo X e apresentando a nossa posição, e a gente recebe um reconhecimento de um líder ou de um grupo de líderes com os quais estamos interagindo e onde eles fazem uma mudança na política ou no nível das Nações Unidas, onde a gente não está grandes resoluções. Tem épocas onde a gente pode ver isso acontecer para mesmo no design teve muita participação de membros da nossa comunidade nesse processo consultivo que produz esses objetivos sustentáveis. Então, nós estamos aí e quando há uma oportunidade, nós estamos prontos para ajudar e fazer com que as coisas vão numa direção melhor. Às vezes a gente vê o fruto desse trabalho, mas muitas vezes a gente não vê. Então, tudo que a gente vê que é bom, a gente sabe que vem dos esforços de muitos para empurrar numa direção mais justa. Então, a gente continua semeando o nosso solo e adicionando grãos de arroz à balança. E nós esperamos esse movimento na direção certa. Então, foi uma resposta longa, mas é uma coisa. E vocês que estão trabalhando na advocacia,
Muitas vezes a gente pensa sobre essas perguntas e nós sempre estamos querendo ajustar a nossa estratégia. Então, como que a gente pode adicionar mais para a gente poder ver o mundo que a gente quer ver mais rapidamente? Não é perfeito, mas nós continuamos o trabalho. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós vamos ter mais tempo para perguntas mais tarde. Também temos colegas trabalhando full time, mas não sei se mais alguém gostaria de juntar, se alguma coisa assim tem impacto. Michel, por favor, prossiga. Michel, se você está falando, a gente não consegue te ouvir. Você está mutada. Bom, em primeiro lugar, desculpe, mas eu não pude ligar a minha câmera, não sei por quê. Eu estou. A única coisa que eu adicionaria é que às vezes a gente não fique encorajado, porque nós estamos pessoas que nós queremos ver a diferença no nosso mundo e essas coisas não acontecem imediatamente. Então, depois de um tempo nesse serviço, a gente pode ver que nada vai acontecer imediatamente. Nós temos que ter paciência. E como você falou, Teresa, sim, às vezes a gente pode fazer uma diferença. Eu não vou, eu estou trabalhando na comissão contra moradores de rua e nós conseguimos passar essa resolução nas Nações Unidas. E nós estamos trabalhando e esperamos que seja reconhecido. Então, demora, mas precisamos ter paciência. Não é uma tarefa fácil, porque às vezes não temos a menor paciência. Então, muito obrigada por isso. Obrigada, Michel. É muito importante que aquelas que estão vivendo em Nova York e que têm acesso regular ao Fórum das Nações Unidas, é muito importante que não somos só nós, mesmo quando a gente vê sucesso nas Nações Unidas, ninguém mora nas Nações Unidas, ninguém tem casa lá. O mundo, a vida acontece em outros lugares, no nível local, nas raízes. É muito importante que todo mundo esteja engajado em ministérios, eh, apostolados na vida comunitária, que saiba das
promessas que são feitas no nível das Nações Unidas, porque se ninguém sabe dos direitos e dos comprometimentos que o governo fez num escritório fechado das Nações Unidas no outro lado do mundo, então essas palavras e essas resoluções lindas nunca vão ser verdadeiras para as pessoas. Então, é muito importante que a gente esteja conectado. Aqueles que estão em Nova York, em Genebra. Então, o nosso objetivo é sempre transformar a realidade no nível de desova. Então, é muito importante a gente estar nesse programa para ajudar a empurrar a agenda no nível global, mas depois trazer o trabalho para as comunidades e fazer com que as pessoas prestem contas onde vivem. Estou vendo a mão do Paul levantado. Eu sou da Viva Internacional. Eu quero perguntar uma coisa sobre os impactos da advocacia nas Nações Unidas. Tem um impacto nas políticas, mas não é uma coisa imediata, demora. Eu posso dar dois exemplos de políticas que as Nações Unidas fazem. Por exemplo, uma declaração de 30 anos atrás, ou seja, tem uma mudança de 95 até agora. As coisas demoram, a verdade é essa. Então, há mudanças, mas não acontecem imediatamente. O que nós temos agora, como é um processo longo de 95, quando eu falo do reino de Deus, o reino de Deus acontece agora, mas ainda não está sendo colocado em prática. Então, é assim que funciona. Essa é a minha opinião. Obrigada, Paul. Aí, meu pé, mãe. Ela caiu, mãe. Ai, mãe. Ela caiu. Irmã Paulina, por favor, prossiga. Muito obrigada, a Tereza, pelos itens bem explicados que você deu. Muito obrigada. Eu sou curiosa. Eu sou de um país onde há problemas políticos e eu estou curiosa para saber como que um país entra na lista que você tem. Eu, eu imaginava que meu país estaria lá. Quais são os critérios para um país? Meu país é Nigéria. Sim, eu me lembro. Bom, a resposta é o seguinte: cada país, esse é um processo totalmente voluntário. E nós, na sociedade civil, se a gente pudesse, a gente não teria isso como um processo voluntário.
cada governo teria que fazer esses relatórios a cada 3 anos, mas às vezes, para adotar um plano, uma agenda, numa organização grande como as Nações Unidas, às vezes você precisa de uma estratégia que todo mundo vai aceitar para atingir qualquer progresso. E no caso de desenvolver esse processo, seria um problema para alguns governos. Então, para adoptar os ODC, seria eh, necessário dizer que seria um processo voluntário. Ou a gente consegue isso, ou tudo vai por água abaixo. Então, eles limitam e eu não sei se muitos governos tentaram ser incluídos e não podem participar. Eu acho que a maior parte dos interessados tem como fazer o seu relatório, mas eu acho que agora só 3 países não reportaram. Eu acho que a maioria já reportou uma vez ou 2 vezes, e alguns 3 vezes, e estão voltando para a quarta vez. Então, é a motivação interna, em termos daquilo que você pode fazer. Eu acho que se você tiver contato com alguém, ou um ministério de homens e mulheres, eu acho que não seria ruim motivar a reportar, mas eu sei, por exemplo, a Nigéria acabou de reportar no ano passado e um governo geralmente não vai reportar eh, a cada 3 anos, é normal. Eles estão sendo bons participantes e seu governo está reportando menos do que a cada 5 anos eles poderiam fazer mais. A Nigéria já reportou várias vezes, estão indo bem. É muito bom prestar atenção. Então, para vocês que viram alguma coisa esse ano. Eu acho que para a maior parte dos países vai ser a segunda vez, mas eu vou mostrar no programa mais tarde como que vocês podem procurar esse histórico e vocês podem ver os relatórios que vieram nos anos passados. Conforme a gente vai entrando mais no programa, vocês podem se referir aos antigos e você vai poder trabalhar nisso. Eu estou feliz agora, diz ela. Eu ficaria bem feliz se o meu governo tivesse reportado 3 vezes. Então, isso é muito bom.
Eu não vejo mais ninguém. Nós vamos voltar aos outros canais de sociedade civil. Então, nós temos um que chama um fórum regional e nós temos isso para as regiões globais do mundo. Esses são espaços onde os governos e a sociedade civil podem se juntar antes do Fórum Global para engajar em diálogo antes de reportar no nível global. E normalmente, para cada fórum, tem pelo menos alguma oportunidade para participação online. Às vezes, a gente não pode ver as sessões, a gente não pode interagir totalmente, mas pelo menos a gente pode ver o que que aconteceu e às vezes a gente também pode ter acesso a um relatório sobre desenvolvimento sustentável na sua região. Então, eu incluí aqui os detalhes de cada fórum regional que vão acontecer esse ano. Nós também temos links aqui que vão levar você às páginas de web, onde pode ser um conteúdo do programa, ou pode ser, em alguns casos, eventos laterais que vocês podem atender virtualmente, ou pode ser seguidores dos procedimentos do fórum, mesmo que você não possa estar em pessoa. Então, o primeiro fórum é o Fórum da Ásia Pacífico, e isso vai começar em alguns dias, que é parte do motivo que nós estamos tendo esse chamado hoje, para que as pessoas tenham essa informação. E vocês podem ver que eu tenho como ajudar. Qualquer pessoa pode seguir todos os procedimentos e também temos eventos laterais. E depois, o próximo, nós vamos ter um gap no mês de março, e depois o próximo Fórum Regional vai ser o Fórum para América Latina e o Caribe, e vai ser de 14 a 16 de abril. E aí você pode ver que tem outros eventos conectados ao fórum em si, e eu vou compartilhar. Tem links para você seguir o fórum. E depois, dia 1º e 21 de abril, vocês também vão poder seguir isso online. O Fórum para a região árabe vai estar vai ser do 23 a 26, espera, 21 a 26 de abril, e depois o dia da África vai ser no final de abril. E você também vai poder seguir alguns desses procedimentos online, principalmente os eventos laterais, e também vai ter um workshop para a sociedade civil que vai acontecer no dia antes,
no dia 27 de abril. Então, eu incluí um link para isso também. Então, vocês todos são encorajados a tentar seguir ou ver pelo menos alguma porção do fórum para você ter uma ideia da natureza da conversa, como é organizada e talvez também sair com um sentimento na sua cabeça das narrativas que estão sendo apresentadas por diferentes países e diferentes grupos. Isso vai dar para vocês uma ideia do tipo de conversa, do tipo de linguagem que é usado nesse fórum. Depois, o próximo canal que nós vamos discutir é a participação em redes que estão monitorando progresso em relação aos SDGs. E pelo menos uma dessas redes juntou ou fez algum tipo de monitoramento da implementação desses ODCs no seu país. Cada um é organizado de forma diferente, vão usar diferentes métodos para coletar input, para criar os seus relatórios. Eles vão ter, vão vir de comunidades, líderes, indivíduos. Alguns são muito ativos, eles geram relatórios robustos, independentes, que eles vão apresentar como um suplemento do governo, e alguns também são menos ativos, talvez não reportem todas as vezes que o governo está reportando, ou talvez eles reportem uma vez, depois resolvem, depois voltam. Cada um deles é único, sempre evoluindo, mas essas existem em todas as nações e eu já tentei encontrar, identificar as redes que existem ou que existiram para fazer esse trabalho de monitoramento da perspectiva da sociedade civil. Essas redes, algumas redes são específicas para algumas instituições, mas tipicamente essas redes são abertas a pessoas como vocês que estão representando ONGs ou instituições de fé. Então, a maior parte são redes onde vocês podem engajar e participar. Então, aqui é só um scan rápido. Eu vou compartilhar todos os slides com vocês. Vocês vão ter acesso a todos esses links para ajudar a visitar o site e descobrir informação de contato para os organizadores dessas redes. Eu coloquei em vermelho todos os países cujos governos estão apresentando relatório de progresso esse ano.
Então, vocês vão ter acesso a esses slides e vocês vão poder tentar fazer contato com a rede da sociedade civil no seu país. O próximo canal para o input que eu quero apresentar para vocês é trabalhar nos grupos principais que eu mencionei antes, os ONGs, os produtores, as congregações, grupos de fé, esse tipo de coisa. Então, através de grupos principais, nós podemos ser parte da equipe VNR. E cada ano, grupos desses para cada país cujo governo vai reportar nesse ano. Então, vamos ter uma equipe VNR para cada um desses países listados nesse mais cedo. E vocês têm parte de ser parte desse, vocês têm a oportunidade de ser parte desses times. E vocês não precisam vir para Nova York, vocês não precisam ir para lugar nenhum, mas vocês podem adicionar a sua perspectiva e a sua voz a uma equipe que vai estar fazendo uma resposta que vai ser compartilhada no fórum depois de cada apresentação de governos. Então, cada governo apresenta e imediatamente depois tem uma oportunidade para uma pessoa da sociedade civil fazer uma pergunta ou oferecer um comentário que responde a essas equipes VNR são aquelas que preparam essa resposta e essa pergunta, e vai ser um membro dessa equipe que está em Nova York e que vai entregar isso na sala imediatamente depois da apresentação do governo. E, além disso, de ler isso esses comentários também são publicados num banco de dados que é disponível para todo mundo. Então, é uma forma de preservar os insights da sociedade civil e também os governos. Isso provavelmente são umas das formas mais poderosas que vocês podem trazer a sua voz para esse processo. Então, se você for de um desses 36 países que estão reportando, eu, eu encorajo vocês a entrar nessa equipe para o seu país e engajar, adicionar os seus insights, seus pensamentos para o processo que vai fazer com que essa apresentação seja apresentada. É sempre uma surpresa para mim. A gente sempre acharia que teria centenas de pessoas de cada país que estão brigando para ser parte dessa equipe e que querem, pelo menos, conseguir colocar uma ideia na afirmação. E é uma surpresa que, em muitos casos, na verdade, tem um número muito pequeno de pessoas que entram nessas equipes, ou seja, aqueles que entram realmente fazem uma diferença naquilo que é incluído na afirmação, final que é apresentada nas Nações Unidas no Fórum. E parte disso tem a ver com o fato de que as Nações Unidas não fez um bom trabalho de apresentar esse convite para todo mundo. Então, essa é uma oportunidade única que nós temos, todos vocês que estão aqui,
e que tem essa informação. Vocês sabem uma coisa que a maior parte das pessoas não sabem. Vocês têm uma oportunidade única para trazer voz e perspectiva da sua comunidade para dentro desse processo. Então, eu realcei esse chamado para entrar na equipe embaixo desse slide, porque o que você precisa fazer é preencher um formulário online, mas a data está chegando perto, o dia 1º de março. Então, você tem uma semana para entrar nessa equipe. Aí o trabalho vai vir nos próximos meses, mas é muito importante entrar nessa equipe agora. Então, eu tenho o link aí para o fórum, e se a gente tiver tempo mais tarde, eu volto e eu repasso isso com você para ter certeza de que todo mundo sabe como responder todas as perguntas, mas tem uma pergunta específica que é nova esse ano e que eu quero realçar para todo mundo. E essa pergunta é um pergunto que deve lidar com o problema que eu descrevi mais cedo, ou seja, aquilo que está sendo organizado pelo governo e não muito independente. Então, isso é uma pergunta sobre independência. E a pergunta é o seguinte: a sua organização opera individualmente, livre de interesses corporativos? E como que você garante essa independência? Então, eu incluí para vocês nesse slide um parágrafo que você pode copiar e você pode incluir como sua resposta a essa pergunta. E se você tiver uma resposta diferente, ótimo. Mas eu pensei, essa pergunta pode ser confusa, pode não estar clara. Então, eu quis oferecer para vocês uma resposta que vocês podem usar. Então, isso vai ser compartilhado com vocês depois deste chamado. E a gente vai analisar todo o formulário, se der, ainda hoje. Mas só para ter certeza que a gente cobriu tudo, eu vou para o próximo canal de input, que é participação em inscrever um papel de posicionamento que é feito todos os anos pelo grupo representando as ONGs, e isso é um- uma coisa que é enviada todos os anos e sempre foca nos ODCs prioritários para esse ano e também realça algumas das interconexões. E esse rascunho sempre é feito entre março e junho. Então, se você quiser compartilhar detalhes sobre o seu país, aí você vai entrar na equipe VNR que eu mencionei antes. Mas se você quiser contribuir numa perspectiva mais global, ser parte dessa equipe pode ser interessante para você. Eu coloquei um link aqui para as pessoas que escreveram no passado. Se você quiser ter uma ideia do desfecho desse processo,
antes de você decidir, de você querer ser parte disso esse ano. Nós ainda não temos o link para. Eu vou compartilhar com vocês assim que ficar disponível. O próximo canal para input é a possibilidade de participar em eventos que ocorrem durante o fórum, ou um pouquinho antes ou depois. E no nosso caso, você deve se lembrar da nossa sessão prévia. Nós vamos ter vários eventos que vão ser o nosso próximo input nesse progresso. Nós chamamos de laboratório ODC. Isso vai acontecer do dia 27 a 31 de julho. E nós vamos ter, vai ser um chamado de Zoom, como esse. Vai ser um diálogo onde vocês são convidados a acionar como explica. Então, vai analisar o progresso ou na comunidade que você atende, ou você também pode compartilhar uma prática, uma recomendação que você viu. Essas 5 sessões vão ser dedicadas aos 5 ODCs que são o foco do fórum. Então, esses que eu mencionei, por exemplo, 7, energia limpa, 9, infraestrutura e inovação, objetivo 11, cidades sustentáveis e o 17, parcerias para o desenvolvimento sustentável. E essas sessões vão estar abertas ao público. Você pode convidar qualquer membro, qualquer pessoa que você acha, perspectivas ao redor do mundo, experiências ao redor do mundo nessas áreas de desenvolvimento sustentável. Vamos pausar então e nós queremos conversar com as mãos que a gente já vê levantadas. Você está mutado, Milão.
Alguém tem alguma pergunta sobre todos esses canais diferentes de input que a gente acabou de descrever? Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Não estou vendo nenhuma mão levantada. Então, eu acho que a gente vai poder voltar. Tem algumas perguntas que não estão muito claras. Eu gostaria de repassar isso com vocês. Muito bem. Então, isso aqui é o formulário e eu também vou colocar isso no. Se alguém quiser abrir no seu dispositivo agora, agora está na caixa. Então, esse é o formulário que vocês vão precisar completar até dia 1º de março para entrar na equipe. Então, as primeiras perguntas são bem fáceis. Vocês vão precisar completar seu nome, sua organização. Agora, lembre que você pode não pensar na sua congregação como uma organização, mas para esse processo, você pode nomear sua congregação como sua organização, o site da sua organização, pois tem o escopo do trabalho. Isso realmente tem a ver com se você é uma congregação que é local, só está num país ou está em muitos países, mas aquilo que você sente que é apropriado para descrever como você é organizado, se você é local, se você é nacional, se você está em várias partes do mundo, você pode colocar global. Estou vendo a mão da Gabriela, por favor. Gabriela, muito obrigada por todas essas informações, todos esses contatos, tudo. Eu tenho uma pergunta relacionada S, aos ODCs que a gente está focando esse ano. E a minha pergunta é se é importante para nós sermos parte do processo. Estou interessada porque eu estou mais ativa na área de direitos humanos e não nessa área. Você pode me dar uma luz? Pergunta muito boa. Sim, Gabriela, é uma coisa, uma característica infeliz do fórum é que nós podemos ser mais ativos quando o nosso governo está trabalhando, mas pode não ser quando está focando na nossa expertise. Então, eu vou dizer para você que é sempre bom participar no ano que o seu governo está participando, não obstante a sua área de expertise está totalmente alinhada com um dos ODCs que é selecionado como foco desse ano.
E em muitas conversas, você pode precisar ser criativa ou esperta para realçar as conexões entre a tua área e algumas dessas 5 ODCs para conseguir um ponto de entrada, para poder entrar na conversa. Mas sempre tem um lugar para realçar conexões entre um assunto e outro. Então, mesmo se tiver uma conexão pequena entre a sua área de experiência e um dos 5 SDGs, você pode começar nomeando a conexão e depois você pode expandir na sua área. Então, isso pode necessitar mais criatividade, mas sempre tem espaço para qualquer contribuição direcionada a qualquer um dos objetivos e tem a ver com descobrir a forma certa de começar a conversa e começar o seu input. E no seu caso, relacionado à imigração, você sabe, pode ser comentar, por exemplo, o fenômeno que é um desafio para o objetivo número 11, que é muita migração acontece internamente antes, geralmente é de áreas rurais para áreas urbanas, e a gente vê desafios em relação a essa migração, a gente vê, eh, nós vemos residências informais. Isso é verdade em qualquer área de foco e onde a sua contribuição pode acabar ou se inserir. Eu também vou dizer para você, a beleza é que eu nem posso imaginar qualquer apostolado que não caberia nesse objetivo, porque não tem nada que a gente faz que não envolva parceria. Então, isso é sempre uma opção. Se tudo falhar, nós sempre podemos conectar o nosso trabalho ao objetivo 17. Então, voltando ao nosso cadastro, eu acabei de falar o escopo do trabalho e aí eu tenho uma pergunta sobre quais os grupos que você está conectada, com quais grupos você está conectada. Então, isso também é para você decidir, por exemplo, se você é uma congregação de irmãs e você está engajada num trabalho com crianças, pode ter várias caixas que vão ser uma conexão, ou seja, você trabalha com jovens, você pode se conectar com esse grupo, você é uma ONG oficial, porque você não é uma, você é uma comunidade de mulheres, talvez você trabalhe com mulheres. Então, há diferentes caixas que você vai poder selecionar o máximo que você quiser. E o mais importante é que se você só escolher uma caixa, e
a gente precisa selecionar a caixa aqui das ONGs. Então, se mais nada, você pode selecionar a caixa das ONGs e depois dizer qual país que você está representando, qual equipe você quer fazer parte, e depois perguntar como você está conectada nesse país. Então, você é do país, você vive, você é do país originalmente, mas agora você mora ou trabalha em outro lugar. Por exemplo, você pode selecionar isso aqui se você não tiver interesse, mas quer saber como é que você não é do país e seu trabalho não está relacionado ao país. E depois você está interessado em participar da equipe que vai preparar a, o relatório. As primeiras opções são uma versão de sim. A primeira opção é sim, eu quero ser parte da equipe e eu posso fazer isso, posso participar de reuniões online, posso trabalhar, ou sim, eu quero participar, mas eu só vou seguir o processo e participar das reuniões, eu não tenho certeza se eu vou poder contribuir. E a terceira é eu vou seguir a conversa por e-mail. Então, talvez você não possa participar de reuniões online, mas você pode seguir as conversas pelo e-mail. E depois, finalmente, eu não sei se eu vou poder engajar ativamente, mas eu gostaria de receber os e-mails do grupo. Quanto mais ativo você puder ser, porque isso quer dizer que você vai ter mais voz poderosa. Esse é a independência do governo de interesses corporativos. Você pode copiar, ou você pode adicionar o seu próprio, se você quiser. E aí temos a pergunta sobre segurança. Então, se você tiver alguma pergunta sobre ah, repercussões, se você tem alguma preocupação com sua segurança. Aí você põe sim ou não, e se você responder sim, vão pedir para você descrever rapidamente quais são essas preocupações, o que que você acha que pode acontecer, e aí vão perguntar se você engajou com esse processo de consulta com o teu governo diretamente. Então, tem diferentes opções de como que você pode ser parte disso. Talvez isso seja verdade para alguns de vocês. Para a maioria, a resposta provavelmente vai ser não. Você tem que ter uma voz no relatório. Se você não está em contato com o seu governo, vai ser nenhuma participação.
Depois você também vai poder fazer perguntas específicas que você quer ver apresentadas pelo seu governo. E se você não tiver nada na cabeça, você não vai precisar imediatamente. Se você faz parte da, você vai poder discutir e gerar essas ideias mais tarde. Se você quer participar do fórum em pessoas, pessoalmente, a maior parte de vocês vai dizer não, você eu não vou. Então, alguns podem ter um plano, uma intenção para vir para Nova York no fórum. Então, se sim, selecione sim, estou ouvindo com certeza, ou estou tentando confirmar fundos, visto, ou se você não sabe, você pode dizer não tenho certeza ainda. E aí, finalmente, é só uma pergunta, é aderir aos princípios dos grupos principais, que são transparência, inclusividade, independência dos governos e das corporações, respeito aos seres, aos humanos e é uma coisa ética. E cuidado com compartilhar informação. E depois, no final, eles dizem que a resposta vai estar na nuvem dos grupos principais, não vai ser compartilhado com ninguém, apenas os organizadores. Então, eles querem que você está, está tudo bem que os seus dados sejam usados dessa forma. Então, você preenche essa caixinha e você manda. Alguém tem uma pergunta sobre esse formulário aqui? E se você tem pergunta, conforme você tenta fazer, completar o formulário, você pode me contatar e eu vou tentar resolver o problema ou identificar a melhor resposta. Nós encorajamos vocês a participar e dar essa perspectiva. Nós vamos terminar. Todos os dados desses fóruns estão aqui, junto com os links.
Eu tenho aqui algumas perguntas para ajudar você a organizar a sua reflexão sobre esse fórum, que eu vou perguntar como vocês estão ouvindo, onde que minha experiência se alinha com o que está sendo dito, onde que a minha experiência entra em conflito com a narrativa que eu estou ouvindo. E, finalmente, o que que está faltando? Quais são as lacunas nessa conversa? Quais são os insights ou recomendações adicionais que eu contribuiria se eu fosse parte desse grupo? E, claro, que eu destaco, complete o formulário para fazer parte do grupo para o seu país até 1º de março. Vocês também, você também deve contatar a sociedade, a rede de sociedade civil do seu país e oferecer alguns detalhes para incluir nesse alcance, ou seja, se apresentar, veja se a rede está fazendo um relatório para esse ano e depois, se eles estão preparando um relatório, perguntar qual é o processo ou como você pode estar envolvidos. Eu juntei muitas redes sociais para vocês poderem identificar e contatar aquela que interessa no seu próprio país. E para o nosso processo, o nosso próximo chamado vai ser no dia 27 de março. Então, nós temos mais de um mês antes da gente se juntar novamente como um grupo global. Mas entre agora e esse dia, todas essas tarefas, eu criei um grupo de WhatsApp com quase todas nós. Teve vários números que não estavam no WhatsApp, eu não pude acrescentar por algum motivo. Então, se você tem o WhatsApp, mas não foi adicionada ao grupo, por exemplo, veja se você tem um convite meu para entrar no grupo. Se você não tiver, você não foi adicionada, por favor, me contate para que a gente possa trabalhar juntos para você poder entrar no grupo, porque é uma forma da gente ficar conectada e compartilhar atualizações e lembretes durante esse processo. E depois nós temos também o link para registrar o nosso próximo chamado como um grupo global. E algumas de vocês devem estar pensando, bom, quando que vai acontecer esse chamado regional? Eu mencionei isso na nossa primeira sessão, então eu vou estar mandando um e-mail para vocês para tentar identificar outros delegados desse programa que estão na mesma região que vocês. Então, esses e-mails vão estar vindo para vocês nos próximos dias. Então, por favor, procure uma data boa, um tempo, um horário bom. E todos os slides do chamado de hoje, e esses vão ser compartilhados em inglês, espanhol, francês e português, os slides e as gravações, para você poder fazer um follow-up em todos esses detalhes
E um último aviso para aqueles dos Estados Unidos, porque a gente vai estar mudando o horário entre agora e o próximo chamado global. Então, eu quero alertar vocês que se você estiver nos Estados Unidos, o próximo vai começar uma hora mais tarde do que hoje. Para todo mundo, o tempo vai ser igual. Vocês podem ignorar. O próximo vai ser exatamente igual a hoje, mas para os Estados Unidos vai começar uma hora mais tarde. E é isso aí que nós temos para hoje. Foi esse dilúvio de conteúdo que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Obrigada pelo seu engajamento. Eu sei que é difícil ouvir alguém falar 2 horas. Eu aprecio muito e eu prometo que nas sessões futuras vai ter mais oportunidade para mais vozes. Obrigada a todos. Nós vamos concluir nosso chamado para hoje. Muito grata pela sua presença, seu engajamento. E eu vou estar contatando você por e-mail, por WhatsApp, e eu vou ver você nos seus chamados regionais e depois novamente dia 27 de março. Thanks, everyone. And thank you to Merci. our interpreters as well. Merci. Merci. Vivian, Anna, Jessica, thank you. Merci. Au revoir. Au revoir. Au À la revoir. prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Thank Au you. revoir. Great, Teresa. Thank you. Thank you, Teresa. Goodbye. Goodbye. Thank you.